Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cast. Eu sou Luciano Souza e hoje é o episódio 44. Antes da gente iniciar aquele bate-papo, queria agradecer os 15 mil K que o Em Questão Cast tá chegando, né? Tá muito bom isso. Eu agradeço muito as pessoas que têm compartilhado o Em Questão e têm colocado lá suas questões, né? Tem perguntado, tem questionado o Em Questão. Queria agradecer muito você que tem se inscrito no canal, que você que já compartilhou, se inscreveu, que você curtiu e você está apertando o sininho para novos conteúdos como esse aqui, tá? E você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho e curta, né? Leve isso para os seus amigos, mostre isso para o pessoal de condomínio. A gente vai sempre falar aqui para a massa condominial, para as pessoas que literalmente precisam entender do seu condomínio e o dia a dia. Tá? Queria agradecer também aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, hoje com o Anderson Amaral, que é representante, a G5M, a OA Solution, o Mercadinho Mix Baratinho, Premier Piscinas, né, a Casa de Bomba São Paulo, Colabore Engenharia, Estação 80 e falar do Elaino, né? Ação social aí, eles querem chegar a 1.000 crianças para levar no McDonald's, tá? E depois Enzo e Murilo, aí a gente vai colocar sempre a música que tá estourada aí, eu sei que tá repetindo, mas é o que tá bombando aí, tá ajudando muito eles aí, cara, muito legal. E pra gente começar hoje, o programa é aquele programa engraçado que teve aquele questionamento no começo, é a hora do pau, né? A hora do pau. Não vou Não jogar vai. direto, mas é a hora do pau e a gente tem a presença do Anderson, não vou falar o final. Seja Não, bem-vindo, porra. Anderson. Olá, pessoal, tudo bem? É uma satisfação estar aqui e esse quadro, né? A Hora do Pau, é uma coisa legal porque nós vamos discutir coisas do condomínio, do dia a Sim, dia e sem massagem, né? Nós vamos falar a realidade. sim. Eu queria deixar uma coisa vista para a galera aí, que a gente tem sido chamado para apoiar, para ajudar, para orientar pessoas que estão entrando no mundo condominial a verificar condomínio, tá? E uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui e deixar aqui para as pessoas entenderem, você que acompanha seu condomínio, que você faz parte do conselho, pessoal, quando vocês forem tirar o síndico ou ele vai sair por N coisas que não tenha feito no condomínio e vocês não estão contentes com a situação deles, pelo menos peça para ele deixar tudo que foi feito no condomínio, num pendrive ou no computador e pega isso para vocês, tá? Porque literalmente isso vai dar muita dor de cabeça se não tiver na mão de É a vocês para continuidade, dar né? continuidade no serviço do condomínio, tá? Sim. A prioridade disso é convenção, regimento, manual do síndico, manual de reforma, porque isso literalmente ajuda o condomínio, né, Anderson? Ajuda o condomínio, ainda mais na transição. E esse é o grande problema, Luciano, nas transições. O síndico acha que a informação é dele, não é dele, é do condomínio. E aí, quem recebe esse condomínio fica perdido, porque ele não tem nada, não tem histórico, não tem nada. E Sim, aí fica aquele disse-me-disse, começa a procurar, pô, manual do síndico, pô, lá tem toda a documentação do condomínio, todas as certificações iniciais e até mesmo ali a regra das garantias que a própria construtora estabelece. sim, porque isso fica, se a pessoa não tiver isso na mão, fica vago, porque ela vai ter que correr o condomínio geral. E é assim, se for uma pessoa que está iniciando agora, é pior ainda, porque ela vai ter que buscar informação. E não tendo informação, fica difícil, né? Fica muito E, difícil. e o pior, né, Anderson? Quando o condomínio não tá andando bem, fica pior ainda. Fica pior. E ainda mais sem informação, e é isso que o pessoal que está começando e quer começar nessa vida, que eu falo, é um mundo muito louco do condomínio, de condomínio, ele tem que estar cercado com todas as informações, senão logo de primeira vista vai parecer que ele é ineficiente, Sim, que ele não está fazendo aquilo que ele disse, mas às vezes nem é culpa dele. É geralmente porque não tem a informação. E aí vai ficar aquele jogo de empurra, sim. ele vai ligar para a construtora, ela vai dizer que ela já entregou, Desculpa. depende quanto tempo tem esse condomínio, né, Luciano? Pô, 10 anos, pô, ela não tem mais a obrigação de dar. Pessoal, eu queria poder falar dos condomínios que a gente visita, citar literalmente os nomes para que vocês possam, mas isso poderia prejudicar o condomínio, poderia prejudicar
a parte de negociação entre morador, vendedor e futuro morador e assim vai. Até porque o condomínio tem alguns problemas, a maioria deles, então a gente evita. A gente coloca algumas situações, não mostra literalmente o condomínio, mas a gente mostra algumas situações que literalmente vem trazendo problema para o condomínio e que ninguém olha para isso, tá? Antes de eu mostrar para vocês, a gente tem bastante assunto aqui hoje para falar. Antes de eu mostrar para vocês, eu queria entrar numa polêmica hoje e queria colocar na nossa TV aí, a produção puder já colocar, sobre o café. Aí eu vou falar para vocês mais ou menos o porquê. Se a produção puder colocar. Vamos ver aí. Pessoal, a gente pegou aí, ó, dois exemplos de café. É o mesmo café, só que um ele é a vácuo e o outro ele é ensacado, né? O valor de R$ 44,00 o a vácuo e o 36 ensacado, R$ 36,90. O que eu quero mostrar com isso? Aí se a produção puder mostrar também, eu peguei duas marcas, que é o Três Corações e o Melita. Aí você vê lá, R$ 42,55 e 35. Então um é a vácuo e o outro é ensacado. Aqui eu não peguei lá, mas um é a vácuo e o outro é ensacado. E aí são lojas diferentes, tá? O que eu quero dizer com isso, e o Anderson vai entrar a fundo disso. Toda vez que a gente vai fazer uma previsão orçamentária, a gente se baseia no que está acontecendo no mundo geral, no nosso país, né? A inflação, os valores, as porcentagens que vêm subindo a cada dia em cima de material, de produto, né? Dissídios. Então, a gente sempre escuta hoje, até indo no caminho meio engraçado, hoje a gente tem o síndico revoltado que está fazendo umas camisetas referente a isso, que é muito legal, e a gente vai trazer ele aqui, que é o William, que, cara, é absurdo quando a gente vai falar para vocês assim, ó, aumentou 10%, 12%, 13%. Ah, mas o meu salário não aumenta 5%. Galera, a gente não faz com base no salário, a gente faz com base no que está acontecendo na inflação. E não só isso. E isso é repassado para o condomínio, não é repassado para um só, é repassado para todo mundo. Olha isso, café que custava R$ 9. Nossa, nem isso, eu acho. Aí foi subindo, daí pulou para 12, 18, 22, não, tem 30, 40. Era R$ 15. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Eu não vejo ninguém brigando por isso. Assim, não tô aqui falando de política. Não. Eu quero mostrar que a realidade está nos olhos da gente e a gente não percebe. Tem gente pagando aí numa Coca-Cola que custa R$ 9 hoje no mercado, que é um absurdo, 20 pau. Depende do local. Você entendeu? Então, o que eu quero fazer essa comparação? Quando a gente vai fazer a previsão orçamentária, é com base nessa situação que está acontecendo. Essa inflação aqui, quando o cara coloca para vocês, que vocês precisam entender, por isso que aqui o Em Questão Cash está para mostrar para vocês, a inflação, quando os caras falam assim, aumentou 10%, 15%, não, você vai ver, aumentou 100%. De 15 reais aumentou quase 200%. Você entendeu? O que mostram na TV, o que falam, eu falo para você que não é real, olha aí. Ó. Então eu falo para vocês, essa é a base. Né? O Anderson vai poder falar isso para vocês. E uma coisa, né, Luciano, que muita gente tem que entender, já complementando, essa inflação que mostra na TV é a inflação com base no mercado financeiro. Sim. Não é a inflação baseada no alto consumo, nos serviços. Então, por isso que muita gente fala isso. Mas o que nós temos que deixar muito claro aqui é que quando nós fazemos a projeção das contas para o ano, né? Porque é um ano, né? A projeção orçamentária durante um ano ela tem que ficar. A primeira coisa que nós temos, eu sempre falo, é uma base. São duas bases principais. Sim. Primeiro de tudo, são os dissídios dos colaboradores que estão no condomínio. Eles determinam. E, pessoal, os sindicatos não ajudam. Por exemplo, para o condomínio, nós tivemos aí sindicatos, depende qual é a região, sindicatos estabelecendo 8,5% a 14%. E é engraçado que eles não são unidos, né?
cada região, no próprio estado de São Paulo, nós tivemos aí 4 sindicatos das grandes regiões, capital, interior, tal, fazendo aí suas médias. E o principal de tudo, que isso eu bato muito, quem faz o valor real é o morador. Sim. Porque o que acontece muito, e é isso que os moradores não entendem, não só é o repasse, porque há dissídios, há categorias tal, e o custo, mas também ele reflete a situação do morador. Se nós tivermos um morador que ele zela pelo condomínio, né, Luciano? Sim. Ele zela. Com certeza. Né? Ele educa o seu filho. Educação não é questão de financeira, não é questão de status social. Educação é outra questão. E condomínio se perdeu. Aí, o problema maior hoje, fala, Luciano, nos condomínios é educação. Sim. E se esse morador, essa massa que ali vive, ela for uma massa em que ela não se preocupa muito com o zelo do seu condomínio, o custo de manutenção, né, Luciano? Fica maior. Fica muito maior. Porque você acaba fazendo 2, 3 vezes a mesma coisa. Eu vou falar um exemplo. A gente tem um condomínio que ele tem uma prancha para fazer abdominal e as crianças estão brincando com aquilo. Só que aquela prancha é pesada. Quando elas tiram do local, cai no chão, quebra o piso. Eu vou ter tá constante, já eu acho que é a 4ª ou a 5ª vez que eu tenho que trocar o piso. Ah, Luciano, tem que fazer? Tem, a gente vai mandar colocar o piso emborrachado. Vai ter o custo. Vai ter o custo. E aí, uma coisa que é um hino, e eles gostam muito de usar, né? O meu condomínio não tá no Morumbi, meu condomínio não tá nos Jardins, no caso quem é de São Paulo, são bairros até nobres. E nós falamos, não tem nada a ver. Não é o endereço que faz o valor da cota, né? Pessoal, aproveitando a deixa que o Anderson já colocou, vocês têm que começar a analisar as coisas e procurar saber o que acontece no condomínio de luxo também. Tá? Condomínio de alto padrão, eu vou falar para você que tem muito condomínio de alto padrão que não chega aos pés de um condomínio de baixa renda. Que eles falam Minha Casa Minha Vida hoje. Não né? chega aos pés. E eu tenho como falar isso para vocês e provar. Eu vou trazer imagens de algumas situações, não vou citar o condomínio aqui, mas para vocês verem que, literalmente, quando a gestão é ruim, não importa se é alto padrão, se é baixo padrão, a pessoa não tá nem aí. E assim, não é só ela. Conselho não tá nem aí, subsíndico não tá nem aí, porque literalmente, quando fala assim, cortar gasto, no local que é onde o cara paga 1.800.000 num apartamento, 2, 3 milhões no apartamento, que o cara tem um carro na garagem de 3 milhões, o cara não quer fazer uma manutenção que custa 100, é vergonhoso. É vergonhoso. Alguém vai assumir isso depois. E alguém que assumir tem que ter pulso firme, sabe por quê? Na hora de responder civil e criminalmente, porque existe uma situação aí. Quando eu falo que as pessoas que são baixa renda, elas, vou falar o português claro aqui, né? Elas cagam dinheiro. Porque literalmente o fumo entra para todo mundo, é igual. É igual para todo mundo. Para A e para B é igual. Só que as pessoas de baixa renda tentam manter aquilo. Porque é o patrimônio delas, é Você o sonho entendeu? da casa delas. Não quer que aquilo esteja Isso. destruído. Então eu tenho que literalmente falar para vocês, averiguar, dar uma olhada, perguntar se literalmente é isso. Porque quando você vai numa assembleia e fala assim, eu não moro no Morumbi. Não, tudo bem, você não mora no Morumbi. Só que se o seu vizinho do lado não zelar pelo que ele tem e vocês não entenderem o que está acontecendo no país, é a mesma coisa que o síndico falar para vocês, o português claro, e vocês saem no ouvido e entrar pelo outro. Né, Anderson? Sim, sim. Entendeu? Não adianta nada. As pessoas, a informação tem que vir. O cara vai te falar a informação. Da onde tá vindo esses valores? Porque aumentou isso, aumentou aquilo, porque a inflação tá assim, porque o dissídio da mão de obra hoje foi para 14%, porque agora tem que pagar pros caras R$300 de ajuda de custo. Tem um monte de coisa, você entendeu? E isso, antigamente, eu não sei como que era, mas muitos falam para mim que antigamente isso não era repassado. Ó, o valor da cota vai ser esse. Sem choro, sem mela. Sim. Porque tem que fazer manutenção. Era isso que era dito, mas não é só manutenção. Então, a gente está repassando sempre essas situações para vocês, para que vocês se atentam
que na hora de vocês falarem com o síndico, na hora de vocês cobrarem ele, vocês sabem literalmente aonde falar, o que falar, na forma que vocês vão entrar no assunto, para não ficar sentado todo mundo na assembleia, aquele cara levanta a mão, e aí ele fala uma besteira e fica os negros assim, "Ê", batendo palma. E aí o síndico vai lá e quebra o cara. E complementando, eu acho que o maior problema dos condomínios, Luciano, é a participação. Os moradores não participam. Não. Você chama uma assembleia, vai nessa assembleia 10% do condomínio. Depois os outros 90% ficam lá nos grupos explodindo. Eu não acho certo isso e aquilo. Eu vou usar muito o exemplo de uma última assembleia que nós tivemos num condomínio, aonde tinham que tratar assuntos pesados. O condomínio já não fazia reajuste há anos, porque o síndico que ali estava quis ser político. E eu sempre falo para todo mundo, não sejam políticos, sejam claros e transparentes e realistas. Porque quando você não faz o repasse, pelo menos, da inflação, naquele ano, quando for no outro ano, você vai ter que repassar o valor que você não repassou, mais o atual. Então o impacto financeiro é muito maior. E você vê que as pessoas não participam, elas não entendem, e aí depois que rola só com aquele pouquíssimas pessoas, elas ficam dizendo, vamos embargar a assembleia porque o número foi muito inferior. A lei determina que na segunda chamada será feita em qualquer quantidade dos proprietários e vai ser válida e todo mundo vai ter que aceitar. Então as pessoas têm que participar. Sim. Porque é isso que está acontecendo. E o pior, para nós que somos síndicos profissionais, a LTS, o conselho, que muita gente acha que faço parte do conselho, ele quer ser só essa medalha e não participa de nada. Não faz o que é. E depois fica em certas reuniões falando, não tem tanta transparência. Mas qual é a transparência se você não está participando de nada? Então, assim, devem participar. Vocês devem estar cientes de tudo. E uma coisa que nós fazemos muito, a LTS faz demais, é que constantemente, né, Luciano, nós estamos fazendo reunião com os moradores. Mas só vem 5%, 10%, 15%. Ok, mas nós estamos informando. E as pessoas devem aceitar tudo aquilo que está sendo colocado e discutido. Ela deve aceitar porque se ela não participa, então é porque ela está dando anuência em tudo, tá tudo certo. Ela não pode agora, lá na frente, reclamar. Né? Então, o que falta demais, e aí vem de encontro muito aos reajustes, as pessoas não participam, elas não entendem do custo, e depois que faz uma assembleia onde mostramos detalhadamente o porquê do aumento, ela só fica criticando. Isso tudo é por falta de participação. Sim. A gente está sempre batendo na mesma tecla aqui. Eu sei que os assuntos eles se encontram, né, em alguns episódios nossos. Por quê? Porque literalmente algumas coisas são iguais para todos os condomínios. Sim. A gente falou das últimas vezes sobre o cara aprovar as contas do síndico anterior, e estão tirando o síndico porque o cara não faz uma aprova. E aprova as contas. Tá errado. Sabe o que a gente andou percebendo, eu e o Anderson? Que o conselho tá muito, assim, deixando a desejar, porque o conselho não tá acompanhando, ele tá dando ordem para fazer obra. O conselho não é para dar ordem, ele dá um palpite, vamos fazer uma melhoria aqui, o que você acha? Cara, quem vai tomar a decisão de fazer ou não, porque o cara tá vendo o orçamento, é o síndico. E se ele não tá vendo isso, literalmente o conselho também não tá vendo. E o conselho, e uma coisa que as pessoas precisam se atentar, é o seguinte, existe 3 ou 4 tipos de conselho? 3 tipos. 3 tipos, né? Conselho consultivo, conselho fiscal e conselho administrativo. Você entendeu? Então, pessoal, vamos tomar ciência como funciona. Consultivo, a gente já falou várias vezes,
num caso o síndico se consulta, mas é assim, ele não é que ele não se consulta. Num caso, numa situação, ó, pessoal, e aí? Vou me consultar com vocês, o que vocês querem que faça? Você entendeu? Mas tem participação o tempo todo. Tem que ter participação. Você entendeu? E às vezes o próprio síndico abre um novo grupo para poder estar junto ali, para poder estar vendo o que está acontecendo. E o cara não olha as contas, não olha nada. Aí o cara não olha as contas, e aí o síndico faz do jeito dele, daqui a pouco o cara tá lá criticando. Mas depois no finalzinho ele sabe que vai entrar, que ele vai ser citado, porque os moradores vão cobrar. Vocês não estão vendo? Sim. Porque votamos no síndico para cuidar e ele ser o responsável geral, e votamos no conselho para fiscalizar. O conselho não está fiscalizando? Galera, tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado, porque quando a gente pega o condomínio, literalmente a gente busca as informações e o condomínio tá zoado, né, Anderson? Sim. Cara, não tem o que fazer. Não tem como não falar assim, pô, você não viu isso? Ah, não. Ele falou que tava certo, você não conferiu. Você entendeu? É que nem um caso. Poxa, o conselho fiscal. O cara só quer que faz obra, ele quer colocar o nome dele lá pra fazer obra. Cara, você tem que olhar as contas. Primeiro ver se as contas dá. Você quer fazer obra? Coloca, vamos falar, o que vai fazer? Qual que vai ser a obra? Tal lugar? Levantar os orçamentos, põe para a assembleia, aprova e acabou. E rateio. Não é, o dinheiro que tem no caixa do fundo de reserva não é para isso. Não é para isso. As pessoas estão enganadas, e ainda mais quando o condomínio sai da garantia. Sim. Acabou as garantias da construtora. Porque é assim, ó, você só vai receber, e se receber, agora que você processar. E processo demora, tem processo. A LTS tem acompanhado o processo do condomínio já há 5 anos, desde a época que implantou. Você entendeu? Então, pessoal, vamos ficar atento nessa situação. Eu vou colocar algumas fotos e o Antes vai fazer os comentários aí. São condomínios de alto padrão, tá, pessoal? Que a gente tem visitado para poder ajudar e aí orientar a equipe administrativa para poder seguir, porque o condomínio não estava seguindo. E continua ali capengando. E é condomínio que um apartamento mais barato custa 1.800.000. E, Luciano, uma coisa, eu falo muito. Quando você vai ser eleito e você está no corpo diretivo, você é fiscal, administrativo ou consultivo, você é subsíndico, quando você senta junto à mesa da parte do corpo diretivo, você tem que parar de olhar como se fosse a sua casa. Luciano, o pior de tudo isso é que as pessoas continuam achando que é como a casa delas. E o condomínio não pode ser gerido, e aí é até por isso que você tem excelentes gestores e péssimos gestores. O gestor que trata o condomínio como a visão macro, uma empresa, onde eu não vou chamar o pedricista, eu vou chamar um técnico, porque a longo prazo isso se beneficia o condomínio. Aquele que tem esse cuidado, o corpo diretivo, o conselho, parar de olhar como se fosse a casa deles, achar, não, vamos tratar como a nossa casa, então vamos fazer um monte de obra. Não, eu puxo lá um cartão de crédito. Não, condomínio não tem isso, condomínio não tem crédito no banco. O banco não dá crédito assim para condomínio. Então, qual que é a receita do condomínio? É a arrecadação. Acabou. Vou fazer coisas diferentes, eu tenho que ser aprovado. Ah, mas eu tenho no fundo lá X milhões. Eu não posso botar a mão. A própria lei diz que é emergencial. Sim. Então, eu acho que o grande cerne da questão, não só vendo prédios de alto padrão, mas vamos olhar até para prédios antigos. Sim. Por que os prédios antigos, em sua grande maioria, estão destruídos, né, Luciano? Porque são síndicos moradores, nada contra isso, há pessoas que vão atrás, se especializam tal, mas outras pessoas tratam esse condomínio como sua casa.
E aí ele fala assim: na sua casa, eu posso, fala Luciano, contratar o meu amigo lá, pedreiro, pedricista. No condomínio nós não podemos. Sim. Temos que ter engenheiro visualizando tudo, precisamos correr atrás de orçamento, Não, tem todas as a regras. gente teve o Militão aqui, o engenheiro Sim. Militão. Ele falou aí, ele comprou uma unidade, né, num local, no ABC, tá? Não vou falar o local. E ele percebeu que a estrutura do prédio estava se deteriorando. E quem estava fazendo obra com ferragem enferrujando, saindo para Sim. fora, era o zelador. Então. Que garantia que ele ia ter que aquilo ia durar? O cara jogando massa ali, aquilo tem que fazer um tratamento, tem que verificar, tem que abrir, tem que tratar o ferro, tem que fazer tem que ter laudo do engenheiro, tem que ter especificação, porque provavelmente aquilo ali tá infiltrando água e vem de baixo. E é isso, é o tal da gambiarra. Entendeu? E as pessoas não entendem que a gambiarra, ela funciona na tua casa, no condomínio não pode. Cara, literalmente eu tenho eu não gosto de falar isso porque eu acho que todo mundo que tem um sonho de ter sua casa tem o direito de ter sua casa. Mas literalmente pessoas que vão comprar apartamento têm que analisar o que querem. Né, Anderson? Sim. Porque sabe uma coisa que eu ouvi, pessoal, e é verdade? Tem um pessoal agora procurando aqueles condomínios aqueles apartamentos sem condomínio. Isso é mentira. Isso aí é a pura mentira, não tem verdade nenhuma que você ali não é sem condomínio, porque sabe o que acontece, Vai ratear pessoal? o custo. Vou falar pra você, o Militão falou pra nós aqui fora do ar que ele pegou um condomínio de 26 unidades e é sem condomínio, não tem portaria, não tem nada. O cara lá abre o portão, o interfone já digita lá direto no apartamento do cara. E aí eles só pagam taxa de limpeza e manutenção do elevador. Cara, agora, se mandaram fazer o síndico atual lá, que assumiu, ele tomou a frente de tudo e começou a fazer uma varredura pelo condomínio. Primeiro que ele já não tem projeto. O Militão falou que ele não tem nenhum projeto. O prédio tem 3 anos e o cara falou que perdeu a garantia de tudo. 3 anos. Né? Fachada, a pintura tá caindo. Ou a massa tá caindo da pintura. Tá infiltrando água. Coluna rachando, viga rachando. Sabe o que acontece nisso? Vou falar uma comparação só para vocês entenderem, tá? Um condomínio de 500 unidades, ratear 1 milhão, não é caro. Um condomínio de 26 unidades, ratear 1 milhão, é 100 mil, é quase 100 mil para cada um. É pesado. Você entendeu? Então, essa falácia de dizer que é sem condomínio... Mas, Luciano, é isso que as pessoas não entendem. O condomínio nada mais é que o rateio da despesa. Sim. Então, não tem condomínio... não vai ter o condomínio. Peraí, mas eu não vou ter despesa, não vou ter. No caso, eu vou ter um elevador, então vou ter uma despesa. Então eu tenho um condomínio. Eu posso falar um outro nome, mas é condomínio. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui, e eu quero que vire corte para me mandar para as empresas de elevadores. As empresas de elevadores aí, do mercado, não todas, tá? Não vou falar todas, mas vou falar em geral. Para de ser gananciosa, para de enfiar a faca no cliente. É vergonhoso vocês cobrarem o valor praticamente do elevador para trocar um componente. Mas o componente é importar. Cara, a China vende de monte, vocês compram componente da China. Sim. Isso é vergonhoso. Só o inversor de frequência, mas o inversor de frequência é não sei o que lá. Pô, 100 pau um inversor de frequência. 150 mil. Cara, tá demais. Aí como é que o cara mantém uma manutenção? Aí o governo, o governo do estado, o governo e o governo federal, o estado de São Paulo, eles colocam regras e leis que você é obrigado a fazer a manutenção. Como é que faz a manutenção disso? Esse é o problema. Esse é o grande problema. Vocês estão enfiando a faca. Você sabe o que vocês estão fazendo? O material é meu. Se ele trocar o fornecedor e o fornecedor vir pra mim, ele vai ter que buscar peça em mim de qualquer jeito. Pô, isso aí é vergonhoso. É monopólio? E é proibido por lei, monopólio. É monopólio isso? Vamos trazer o Celso Russomano aqui pra ele poder dialogar com a gente sobre isso aí. Ele vai vir aqui. E eu quero trazer ele pra gente poder falar. Isso aí tá virando vergonhoso. Você tem aí, eu não vou citar os nomes aí, mas,
Cara, queimou o inversor de frequência 2 placas, o cara tá querendo o valor do... Quer trocar todo o equipamento do... Aí você, como é que você rebate isso com o cara? E é por isso que vai ter empresas e empresas. A que for mais honesta com o Não, cliente. você tem... Ô Anderson, aí você vai ver o contrato do cara, o cara tá pagando 35 pau de manutenção, 40 mil de manutenção. E O cara não não tem cobre. 40 mil de manutenção. Põe na ponta do lápis. O dia que queimou o motor e o dia que queimou o inversor. O cara pagando 40 pila durante um ano Sim, é uma nota. é 480 mil na mão dos caras. Todo ano. Exato. Quando não aumenta. Sim. Isso é vergonhoso. Os caras estão mordendo dinheiro sem fazer. Aí manutenção preventiva. Quanto que custa a hora homem para poder fazer esse trabalho? Sim. Você entendeu? Então, galera, deixa aí, tá? Pessoal que tem as empresas que isso trabalham aí. nas empresas de elevadores, vamos tomar cuidado aí na hora de montar a canetada, porque é até vergonha quando quebra aquele protetor da iluminação, o cara mandar o valor do protetor da iluminação. Eu mesmo caí de cara no chão quando eu recebi. Eu recebi aí da empresa que trabalha nos condomínios que a gente cuida, aquela capa lá, 2,5 pau. E é uma vergonha. Ah, o cara fala assim, não, é que essa capa aí a gente não tem mais. É brincadeira. Agora não é um Fusca que tem 50, 60 anos não, 70 anos não. E aí você passa esse custo para os moradores Não, e na aí, PO e eles falam, não, isso é um absurdo. o que é pior disso Né? tudo, a gente já vive num mundo que aqui tem esquema pra tudo. Brasil tem esquema pra tudo. Quando você quer fazer o certo, você vai falar assim, galera, ó, tá aqui o orçamento da empresa X. Não, porque você tá ganhando dinheiro nisso, isso é absurdo. Então, Bom, pessoal, vamos olhar um pouquinho melhor para os condomínios. Ajuda. Vocês estão com um contrato aí arrebentando os condomínios aí, e aí o condomínio tem que sair para pegar uma empresa menor, e aí a empresa não consegue fazer manutenção porque vocês ficam segurando a peça, vocês ficam enfiando a faca na peça para poder voltar a pegar. Bom, vamos ficar atento nisso, né? A gente também aqui tem as empresas que ajudam o Em Questão Cash, que ajuda, mas a gente também tá aqui para cobrar. Não é só ganhar, não, tem que cobrar, pô. sim. Como é que a gente repassa isso pros moradores? Isso é vergonhoso. Que nem, a gente teve o dissídio agora dos funcionários de prestação de serviço, portaria, que o cara foi repassado 14% pro condomínio. Então. Você entendeu? Então isso fica vergonhoso. Anderson, literalmente hoje é aquele caso da gente poder bater, porque assim, falar para os moradores sobre a regra e falar para eles o gasto é fácil. Agora, quem está repassando o gasto? Né? Porque na hora de dar a cara a tapa, o cara não consegue trazer o fulano da empresa tal, vem cá. Explica para eles por que sua peça é cara. Né? E demora 15 dias, um mês para chegar uma peça de 100 pau. E o elevador fica parado e o morador fica dizendo que você que é a causa. Aí assim, ó, o elevador fica parado, o cara pagando o valor total da nota, né, Anderson? O valor total da nota, mais o conserto do elevador. E aí uma coisa legal do gancho, também vamos mandar um recado para essas empresas que têm os contratos fechados, Sim. De bombas, etc., para que elas tomem cuidado. Eu também nós não podemos falar aqui as coisas. Você, síndico, que está começando, começa a olhar as notas. Por quê? Vou dar um exemplo. Sim. Veio um condomínio para nós e aonde o síndico que lá estava não olhava nota, não olhava nada. Nós olhamos nota a nota. Aí nós descobrimos que a empresa de bombas que está lá nos cobra no contrato 9 bombas. Sim. Só que só tem 2 bombas que ele faz manutenção, porque o restante delas, as 7 que lá tá parada. Não é feito manutenção, não é feito nada há mais de 8 meses. Aí eu pergunto, como é que a empresa quer crescer no mercado, ela quer dizer que ela é ótima no serviço, se ela tá fazendo a manutenção em 2, preventiva, e ela tá jogando, e o síndico que lá estava não olhava, tá jogando 9, e tá tudo bem. Não tá tudo bem.
Isso tá errado. Ô Anderson, eu vou além sobre esses assuntos aí. Isso que é um bate-papo e a gente fica revoltado com isso, porque aqui, em alguns lugares, para trabalhar, não vou falar todos, porque quando a gente apresenta para as pessoas a real situação, apresenta o que tem que ser feito, muitas pessoas falam assim, puta, desce goela abaixo, mas ela fala assim, vamos fazer, não tem o que fazer. Ó, tamo no fogo para se queimar. Exato. Então, entrou na água, você quer se secar? Então você precisa primeiro tirar a água de lá da onde você vai andar. Então o que que a gente sempre fala? Tenta fazer. Fazer o que é certo. E aí Exato. fica difícil da gente poder fazer o que é certo, porque você tem a empresa lá, quando você vai, ela vai. Cara, eu já falei pros caras, para que esse negócio de ficar olhando o condomínio e ficar fazendo conta em cima de cada unidade. Não. A unidade, ela não é obrigada a pagar valores absurdos, porque. Ou fala assim, não, porque rateamos. Ó, se você fizer por unidade, mano, qual que é o seu trabalho? Quanto custa? Quanto custa o seu trabalho? Ah, X, meu trabalho é X. Por que que é X? Porque eu tenho isso, 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 e vocês vão ter isso, 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 isso. Pô, eu vou levar pro conselho, vou levar pros moradores, ó, vou apresentar, eu também vou falar. Lógico que o síndico também vai ter a preferência dele, vai falar assim, isso vai ajudar, vai me ajudar a colocar os moradores com a informação correta, você entendeu? Então o síndico vai fazer a preferência dele e vai falar para vocês. Agora, o que não pode é esse tipo de coisa. Tá virando. Cara, tá escancarado esse tipo de coisa. Você pega o condomínio, o cara tá com um contrato super faturado, você vai continuar. Não, porque eu fazia isso, mas eu tô procurando as coisas e não consigo achar. O que que você fazia aqui com contrato? Mano, por que que uma empresa de elevadores quer um contrato de 35 mil por mês? E ela amarra o condomínio. Não, e o pior assim, ó, 35 mil por mês, quanto que custa uma bomba? A gente hoje tem o Alex, Casa de Bomba São Paulo. Sim. Outra coisa, Anderson, falar de serviço é quando você queima uma bomba, o cara quer o dobro do valor para arrumar a bomba. Sim. E antes nós não tínhamos acesso ao Alex, por exemplo, Não, que vende bomba direto da fábrica. E, meu, nós até não. falamos, indicamos Não. pra caramba a Casa de Vamos São falar, Paulo. vamos falar real. E isso porque a gente tá falando coisas que a gente tá fazendo. Eu mesmo tinha problema de bombas no condomínio que eu cuido, de pagar 4, 5 pau, 7 mil reais para arrumar uma bomba. E a bomba nova. E o cara querer vender uma bomba para mim por 10 pau, 15 pau. E aí eu comprar uma bomba de 3.800 e tá lá funcionando. Mas e é isso que nós falamos. Essa é a diferença de empresas que de fato elas querem crescer. E também é a diferença do síndico ser um bom gestor. Anderson, eu faço uma comparação, eu acho que você vai até concordar. Sabe o que eu falo quando a empresa enfia a faca logo de cara? Ou ela não quer o serviço, ou ela quer ficar rica de um dia pro outro. Quer tirar tudo de uma vez. Ou é assim, o cara abriu a empresa, tá com o nome sujo, tá tudo ferrado e precisa pagar as contas. Cara, eu faço uma comparação. Você que vai abrir uma empresa que você tá fudido, não abra. Não abra empresa. Porque você literalmente vai entrar no mercado para querer se dar bem em cima dos outros e achar que você tá fazendo um bom trabalho. Não tá. Você não tá vendendo trabalho, você tá querendo ganhar dinheiro. Para você ganhar dinheiro, você tem que vender trabalho. E eu falo sempre que existe dois tipos de ganhar dinheiro no mundo, né? O cara que gosta e o cara que é apaixonado. Esse cara que é apaixonado faz o que quer. Sim. Né? E o cara que gosta vai trabalhar para ter. Então, eu sempre faço uma comparação. Não faça que nem na praia. O cara que mora na praia, que vive lá do mercado de visitantes na praia, de pessoas, de turista, ele literalmente, às vezes o pessoal acha, puta, eu tô pagando 25 pau numa cerveja, mas é só no verão que os caras conseguem ter o lucro que eles têm. Não tem o que fazer. Sim. E os caras passam o ano inteiro. Exato. Entendeu? Não é o caso do cara trabalhar numa empresa, fechar um contrato com com o condomínio e falar assim, ó, o condomínio tem 50 bomba. Ó, cara, 50 bomba? Ó, 10 pau de bomba. Pô, não tem cabimento. Uma bomba custa 3 pau e 800. Aí se o cara faz o contrato, Anderson... E amarra. Não, e ele amarra o contrato da seguinte forma. Você paga pra ele todo mês, é só manutenção preventiva. Que manutenção preventiva é essa? Que o cara só vai lá, faz teste no multímetro, testa a bomba e não olha nada. Acabou. Aí quando a bomba quebra,
Tem que consertar. Mas e o teste preventivo? O que ele viu no teste preventivo? Ah, não viu nada, tava bom, no outro dia quebrou. E é isso que ferra os condomínios. E é de novo, e aí é que começa a ter o divisor de águas, Sim. tanto das empresas como o síndico, como o gestor. Porque se de fato ele vê a situação como tem que ser feito como um gestor, ele vai ter todo o cuidado de ele buscar o melhor. Um exemplo que do prédio que nós pegamos e no outro dia da eleição já começou a dar pausa, né, Luciano? Queimou-se uma bomba, ligamos para a empresa que é, É, que é queimou-se assim. queimou-se. Foi relatado que a bomba não estava funcionando. É, Aí, queimou-se. e foi a própria empresa que falou, ó, temos que levar a bomba para arrumar. Só que na hora de a gente ir lá fazer o teste, porque o que acontece, pessoal? Tem síndicos que Então, nem aí. literalmente ele vai falar, não, leva, tem que fazer e acabou. Porque o cara não vai testar. Eu não acuso o cara de ele ter que saber tudo. Mas eu acho que o operacional, o cara tem que ter um cara ali, ó. Fio zelador, pega o zelador e fala, vai lá, faz um teste antes da gente Sim. mandar a bomba. Porque, mano, eu vou ter que gastar um valor que eu não tenho. Você entendeu? E a bomba tava funcionando quando a gente mandou fazer o teste. E tá até hoje lá, a bomba não saiu de lá. Sim. Então eu falo pra vocês, literalmente, será que o cara trabalha da forma correta? E tem muitos no mercado aí tentando abrir empresa e trabalhar corretamente, mas tá sendo engolido por conta dessas Por coisas. causa do tal do esquema. Pô, pessoal, vamos fazer as coisas corretas. Como é que a gente trabalha? Aí, assim, ó, eu vejo muito eu vejo muito dos podcasts falando de condomínio, e é que literalmente quando o cara fala assim, ó, a gente fez um orçamento aqui, contratamos uma empresa aqui, mas essa empresa aqui, ela só faz esse serviço por isso, por isso, por isso, aquilo. Aí sabe o que fica na orelhinha do morador? O síndico tá ganhando dinheiro. Aí fica difícil de trabalhar. E nós sempre falamos, a gestão em condomínio, ela não é igual à sua casa. Não. Usem isso como um patamar para você elevar. Morador, quer ser síndico? Meu, gaste umas horas, vai atrás das informações, não olhem como é a sua casa, né? Anderson, e falando aqui, a produção falando aqui pra gente, que tem um morador, que tem pessoas perguntando o porquê da comparação com o café, que eu acho que não entenderam. Eu acho que vocês não viram que o café tava 15 e subiu pra 40. A comparação que foi feita, na verdade, Quanto que uma empresa dá de dissídio para um funcionário? Exato. Quanto que subiu de inflação? Qual foi a porcentagem de inflação? Foi 2 ou 3%? Não, O salário mínimo vai subiu R$18. É que assim, as pessoas. Nós estamos fazendo a comparação, porque Não, até sim. justamente por causa do que é o começo do ano, né? E você faz aí as previsões orçamentárias. Sim. E aí tem condomínio que a orçamentária subiu 11%. E o pessoal grita porque fala, não conseguiu. E aí o café tá mostrando. Fala, pô. Se nós olharmos num ano, subiu 100%. Hoje o café é ouro. É ouro, vale Deus. mais que um saco de cimento. Os caras estão indo no mercado roubar o mercado para comprar café, cara. Então, Isso é uma vergonha. E isso é que as pessoas têm que entender. O dissídio, pelo menos aqui em São Paulo, da onde nós falamos, em algumas regiões, 14%. Então, E aí é onde você deveria passar, e nós não passamos. e o que eu quero falar disso? Literalmente, eu vejo que quando vai fazer a previsão orçamentária e joga isso para uma assembleia, é uma gritaria, é nego brigando, é gritando que isso é um absurdo, que não sei o que lá, que eu não vejo nada ser feito no condomínio, porque não sei o que lá. Galera, previsão orçamentária é para manter o que tem e para deixar o caixa azul. Pra você não ficar gastando no negativo. Melhorias é outra coisa. Dependendo da administradora que você tá usando, a administradora, você tá na mão dela que você não vai poder mandar ela embora. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. É para manter o que tem e deixar o caixa azul. E às vezes você tem que fazer rateio até para tirar o inadimplente, que o inadimplente tá trazendo transtorno pro condomínio, porque ele não tá pagando. E é por isso que você precisa de um bom gestor para fazer um planejamento financeiro. Sim. Que é outro pulo do gato, E é o aí planejamento financeiro. Uma coisa que eu falo aqui, eu não quero entrar em política, eu tenho minha posição política, o Anderson tem a posição política dele,
eu não vou colocar aqui no podcast essa posição, mas eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto vocês continuarem votando da forma que vocês votam, é isso que vai acontecer. O aumento dos impostos, absurdo. Entendeu? Aí, assim, para um leigo, tem gente que hoje fica brigando por fulano, brigando por ciclano, mas eu vejo que literalmente as pessoas não estão vendo o que está acontecendo no país. Você E entendeu? reflete tudo isso no E condomínio. eu não tô falando do que de Bolsonaro, de Lula, tô falando da inflação do país. Quando você. É a mesma coisa na sua casa. Pessoal, gastos dentro de casa é o mesmo que gastos fora. Você gastar R$ 1.000 é o mesmo que você gastar R$ 1.000.000. Só a diferença é zeros, é números, né, Anderson? É como se gasta. Matemática, não leva. Matemática, quando é mais e menos, é uma conta só. Aí, assim, você ganha R$ 3.000 e quer gastar 4, você vai ficar R$ 1.000 negativo todo mês. Sim. Você entendeu? A soma de 12 meses, você tem aí R$ 12.000 negativo na sua conta, porque você está gastando 4 todo mês. Sim. Você entendeu? E ganha 3. Como é que você vai pagar essa conta? É a mesma coisa o governo. O governo não enxuga o caixa, gasta mais do que arrecada. O que acontece? Tudo vai aumentar. Ele Tudo vai precisa, aumentar. ele não produz nada, o negócio é Entendeu? imposto. E isso reflete-se em tudo, Sim. até mesmo o condomínio. Por isso que nós falamos, o condomínio não é a casa de vocês, no sentido de quem é que é ser síndico ou quem é que fazer parte do corpo diretivo. Quando o síndico, o gestor, é macro. Sim. Então eu sempre falo assim: ah, mas o meu vizinho está desempregado, olha, coitado dele. Mas a posição de gestor é muito ruim, porque ele está olhando o todo. Não pode ser um só. E aí você vê aquelas pessoas assim, tá vendo? Esse síndico tá colocando. Desculpa, pessoal. Aumentou o condomínio. Aí, tá vendo? As pessoas estão perdendo os empregos, não tá aguentando ficar no condomínio. A pessoa que pensa dessa forma, ela que tá ferrando a casa dela. Você quer morar sem pagar condomínio? Então você procura um outro lugar ou compra uma casa. Uma casa. E é mesmo assim, o que eu sempre o Anderson fala? Quando você compra uma casa, você vai fazer um gasto só. Por quê? É você que vai manter, é você que vai cuidar. É o seu jeito, você é o Você gestor entendeu? dela. Quando você tem milhares de pessoas, é aquilo que o Anderson sempre falou. Um paga pelos outros. Por quê? Literalmente, a gente fala assim, o morador fala assim, porque fulano, eu vi fulano com o cachorro mijando, eu fui fazer também, porque eu não vejo nada acontecer. Caramba, meu, você vê o errado, não passa pra frente. Se você não falar nada pro síndico, ele não é obrigado, ele não tá em todos os lugares. Tem condomínio que o cara nem no condomínio vai. E tem síndico morador que ele vê as coisas e passa e faz e faz acontecer. Aí só que você não olha e não pergunta pro síndico, aí você vai lá no grupão e fala assim: aí, tá vendo? O cara tá mijando, tá com o cachorro mijando lá. O cara tá não sei o que lá. Aí o pessoal, vamos não sei o que lá, vai na pilha do cara. Mas não chega pra ele e fala assim: você tá vendo o cara lá, você passou pro síndico? Eu não gosto do cara, não vou passar aqui, se foda, desse jeito. Desculpa o perdão da palavra, tá, pessoal? Não vou passar. Aí você não passa, você é negligente. Você tá deixando afundar o barco. Você entendeu? Não é culpa do síndico, é você. O síndico, ele nada mais é que vai tratar do condomínio financeiramente e das operações que tem no condomínio. Para que ele possa manter o que já tem em dia. Não é atualizar o condomínio. Se o cara tá lá, mas o cara não faz melhoria. Ele foi aprovar na Assembleia a melhoria da piscina, ninguém aprovou. Ele foi aprovar a troca do coelho, não vou aprovar. Então, ele tá mantendo o que tem. É um péssimo síndico quando o cara não faz melhoria? Não. Se ele tá mantendo o que tem e tá conseguindo deixar isso em ordem, sem custo nenhum a mais pro condomínio, ele tá fazendo o correto. Né? Sim. Anderson, eu queria... esse nosso bate-papo sempre vai ser extensivo, ele vai ter muito o que falar. Muita coisa para falar. Eu queria colocar aqui, pra gente poder, se a produção puder colocar as fotos da piscina, pra gente poder falar, debater sobre um assunto, é só piscina. E é um condomínio de alto padrão. A gente vai colocar aqui umas fotos que foi tirada por nós da LTS. Olha isso. Isso é uma piscina, pessoal. Esse condomínio, ele tem, acho que 4 piscinas, não, são 5 piscinas em cima e uma coberta, que é piscina aquecida. Uhum.
Essa é a maior piscina que eles têm, que é a área aberta, tá? A maior piscina. Se você olhar na foto, você já vê que nunca foi feito a manutenção do rejunte, Olha isso aí. tá certo? E pior ainda, nunca foi feito a troca de areia, porque a areia está sendo jogada lá. Eu fiz até uma enquete aqui no meu Instagram e um profissional da área colocou assim, que esse problema aí é no filtro da cripina quadrada ou válvula multivias do filtro danificado, tá? Então, provavelmente deve ser isso Isso é mesmo. falta de manutenção. Aí, o que eu falo para vocês? Falta de manutenção? Sabe que o meu olhar crítico percebeu lá e olhando literalmente sobre a administração, sobre o conselho, que vem, ó, cortando gasto num condomínio que o cara tem... Desculpa, pessoal, eu não gosto de fazer essas comparação, mas quando você compra um apartamento de um valor que seja 1.800.000, você tem um carro na garagem, cara, uma manutenção de 100 mil reais não vai... É aquilo de novo, Luciano. As pessoas não olham macro, ficam olhando como sua casa. Isso é o básico. Sabe Isso qual aí. é a manutenção que eles acham que tem que ser feita na piscina? É só deixar a água cristalina e não é. Não. Essa água aí, ela tá cristalina, ó. É areia, isso aí é areia do filtro. O que é essa areia do Tá filtro? sendo Ela jogada. filtra a água para poder se manter limpa, manter as purezas da água, manter o tratamento da água. Então ela circula dentro, só que ela não tá mais circulando. Ela tá jogando para dentro da piscina, tá retornando. Então, literalmente, o sistema dessa piscina não funciona mais. Sabe como que eles estão? Olha lá, se você vê a transparência da água, se a produção puder passar essa foto, você vai ver que a água está cristalina, você vê o fundo. Só que a manutenção do geral tá horrível. Não. Sabe como que está sendo gasto? Sabe como que está sendo feita a manutenção? Com produto. O cara está gastando o dobro de produto nessa piscina. Porque não tem manutenção, não tá as coisas. O sistema de manutenção, o sistema que era para funcionar da forma correta não está funcionando. Isso não é só piscina, é em tudo. Não. Então, e aí se fala, quando você vê algo assim, você pode ter certeza que todo o resto Olha do lá. condomínio tem problema. Piscina, ó. Aquecida. Piscina, ó, e eu vou falar para você, sistema de filtragem lá de circulação da água só tem lá na ponta. Só tá funcionando. Nossa. Essa parte aqui é água tudo parada. Putz, quer dizer, de novo, Você entendeu? manutenção. E aí deixa quebrar, aí vai chegar um ponto em que você precisa fazer. Produção, Olha isso. para aí pra gente, ó. Olha isso. Pessoal, vocês acham que literalmente isso, ó, e se você analisar, as bombas estão trabalhando em série, tá ligando as duas bombas puxando a água da mesma tubulação. Você acha que isso tá correto? Não tá. E assim, eu não tô trazendo aqui situação para falar assim, ó, o cara é esperto, não. Eu tô visitando condomínio de alto padrão, que os caras não estão fazendo da forma A correta. tal tão da ganhando dinheiro. gestão, Luciano. Não, mas eu faço que até desconhecimento, porque o cara chega lá, não, eu vou mudar aqui, eu vou fazer isso aqui pra você Não, e vai ficar top. É porque ele trata isso como se fosse a casa dele. Ele esqueceu Você que entendeu? condomínio é algo macro, precisa de técnicos. Então, mas é aquilo que eu falo, Anderson. Será que literalmente as pessoas estão preocupadas com as outras? Eu falo assim, eu vejo esse negócio de falar assim, não, eu penso no próximo, não pensa. Quando você deixa isso dessa forma zoada, sabe quando chega uma gestão boa para poder fazer a manutenção, sabe o que ela vai falar? Ó, tá aqui, ó, vocês passaram 10 anos desse jeito. E a população vai criticar porque você vai começar a gastar para arrumar. É o que mais nós passamos, né? Como nós somos técnicos e fala assim, e eu falo muito, nós falamos quantas vezes aqui, Luciano? Gaste uma única vez. E, ó, sistema, Olha isso aí para colocar em ordem. essa é a casa de máquina que fica embaixo da piscina e a piscina fica em cima. Esse sistema não era nem para trabalhar no manual. O cara tá trabalhando no manual, esse sistema. O cara... Desculpa, pessoal. Tô meio com a garganta coçando. O cara colocou bombas de 20 litros com dosador. Não. Cara, será que tá fazendo a dosagem? Porque eu sei que a dureza da água dessa piscina já tá lá embaixo. Não tá no nível correto. E a gente levou especialista para apresentou isso pro especialista. Então, literalmente, pessoal, quando você compra o seu apartamento, você não vê essas coisas. Não, aliás, ninguém imagina que o custo do condomínio é para tudo isso. Vamos colocar aqui uma coisa em questão. Pessoas que compraram um apartamento, uma unidade, né?
vão morar em condomínios e estão esperando o condomínio ficar pronto. Quando ficar pronto, pega o seu gestor e fala assim, eu queria conhecer as áreas de manutenção do condomínio. Sim, caminhe nisso. Vai né? lá, Olha, vamos fazer um tour no condomínio? Vamos fazer um tour? até para você perceber quanto é que tá pagando aí, por que você paga esse valor do condomínio, o que é que realmente isso tá Sim. fazendo. E ó, esse sistema aí, eu não tirei foto de tudo, porque os filtros ficam desse lado Sim. e da piscina pequena é tudo do outro lado de lá. Isso aqui, ó, foi mudança, ó. Isso aqui foi Não, mudança. tá claro que isso aqui já teve Ó, problemas. Se você analisar Ó a cor a verde. subida, ó, essas subidas, ó, tá vendo essa tubulação que não pintaram? Sim. Ela tá na subida que é o ralo de fundo da piscina. Esses são as saídas do ralo de fundo. Vem a bomba, vem pra piscina, pra bomba, passa pro filtro, do filtro vai pra piscina de novo, retorna. O cara tá trabalhando com duas bombas. Uma bomba tá puxando água da outra. Sabe o que é isso aqui? É jogar uma bomba fora. Na verdade, a bomba, você quer fazer um trabalho? Coloca elas para trabalhar uma de cada vez. Uma vai trabalhar 6 horas, a outra vai entrar depois, ela vai parar. Em paralelo, né? É. O sistema tá no manual, o cara tem que ir lá, o cara vai fazer manutenção, o cara tem que ir lá. Não existe mais isso. Não. Você entendeu? E eu falo para você, isso é vergonhoso, é o básico. Aí Sim. eu fui visitar o local, que aí eu não posso tirar foto, eu não posso colocar as fotos aqui. Eu visitei o local, tô dando uma assistência lá para eles. Eu acho que as pessoas que estão lá hoje merecem de saber o que está acontecendo. E aí você vai ver os funcionários, você vai ver o setor de manutenção, aí você entende o porquê tá essa merda isso aí. Sim. Setor de manutenção, ferramenta jogada para um cara, tem prateleira lá. Ferramenta jogada para um canto, tinta jogada para o outro, mesa cheia de comida, pó comendo solto dentro da manutenção. É o gestor tratando do condomínio como se fosse a casa dele. Esse é o maior problema. Esse é o problema dos condomínios, Luciano. As pessoas não se profissionalizam, Não. elas têm que parar de tratar o condomínio como se fosse a casa delas. E outra coisa, Anderson, gestão, pessoal. Eu não posso comprar 50 lâmpadas, eu não posso comprar 100 lâmpadas. Então, toda vez que você fizer um orçamento, você vai pagar uma fortuna. Sim. Você entendeu? Porque o que acontece? Tem gestor aí e tem condomínio, tem gestor que fica com medo de falar real pros moradores, porque não quer perder o cargo e fica segurando. Vai perder o cargo, uma hora vai perder o cargo. Sim. A teta vai acabar uma hora. Porque que acontece? Uma hora vai entrar alguém que vai verificar isso e vai se cansar. Pô, aí você vê um condomínio desse que lá tem empresário, tem advogado, tem juiz, tem dono de empresa, tem um cara que alto padrão, porque o cara tem uma Ferrari dentro da garagem dele, tem uma Lamborghini, esses são os caras de alto padrão. Esses caras não estão analisando isso. E a hora que esses caras analisar isso, os caras falam, meu, pelo amor de Deus. É o patrimônio deles. Você entendeu? Aí assim, eu literalmente não tenho condições de ter uma casa num lugar desse, mas eu também não compraria. Sim. Vai desvalorizar o local. E não é só isso, Anderson. Lá tinha um monte de problema. Eles têm filtro vencido. Não. Você entendeu? Eles têm. Eles diminuíram a quantidade de funcionário. O metro quadrado lá, a área de construção é quilômetros. Mas aí é que tá, de novo. A gestão não tá fazendo, não tá olhando como tem que ser. E vou falar para você, agora a gestão, sabe o que ela está procurando lá para fazer? Ela acha, assim, literalmente o piscineiro que tá lá tem os problemas deles, não vou julgar ele aqui, eu não sei qual é o problema dele, se ele tá fazendo errado ou não, mas ele tá fazendo errado. Sim. Você entendeu? Aí eles acham que é o piscineiro que tá tratando, que não tá tratando certo. Às vezes o piscineiro nem sabe desse sistema. Não, O piscineiro ele fez o curso para jogar produto e já. Olhar, Aí, assim, fazer medições e alguém acabou. já foi verificar da administração como funciona o tratamento de piscina? Como eles fazem o cálculo de dosagem? Você já perguntou pro cara, você sabe quantos 1000 litros de água eu tenho nessa piscina? Como que faz a medição para poder saber? Qual é o tipo de equipamento para medir pH, para medir a dureza? Como que faz para equilibrar isso? Ninguém pergunta. Sim. Por isso que dá essas merda que dá. Então, pessoal, literalmente aqui o Em Questão Cash tá para trazer isso para vocês. Então, quando a gente visita o condomínio, a gente vai trazer essas informações para vocês entenderem.
Vocês, quando compram seu apartamento, você vai ver parede. Eu quero a Sim. entrada, você vai ver a porta de vidro, você quer academia, você quer o salão de festa, mas por trás disso O tudo, atrás ninguém sabe. ninguém sabe. Então, literalmente, se você quiser fazer um tour, pega seu gestor e vai falar. Se o gestor falar assim, ah, não, isso não é lugar para você. Então, opa, aí Opa. assim deu o alerta. Aí você pode. Qual que é o problema, né? Acende a luzinha lá. É, isso aí, acende a luz. Não, tem Ele que mostrar. tem que mostrar. Aí, ó, da piscina também. Aí você tá vendo aqui, ó, rachadura, ó. É, Essa rachadura. tem rachaduras. Por quê? Essa piscina aqui, ela tá tendo carbonatação. O que que é carbonatação? A dureza da água tá abaixo, que é uma... E ela tá puxando. E ela tá... Onde ela vai buscar essa carbonatação? Onde existe essa carbonatação? No material da piscina, que é massa, que é rejunte, que é o impermeabilizante. Aí o que que vai acontecer? Ele vai trincar e vai fazer a carbonatação, que é a parte branca. Olha lá, ó. É esse risquinho branco aqui, ó. E aí elas vão gerar aquelas estalactites, né? E se cair em cima do carro, Acabou com a pintura. eu tenho certeza que nesse local, se cair num carro que eu vi lá, o Corvetão vermelho, a Lamborghini, a Land Rover lá, a Velar lá, o cara não vai querer pintar o carro dele, não. Ele vai falar pro condomínio, ó, meu carro custa 3 milhões. O condomínio compra o carro. Se vira. Se vira. Não vou levar o carro para desmontar. Esse é o problema de ter uma gestão. Você entendeu? Na verdade, assim, isso são patologias que tá na grande maioria dos condomínios. E isso é um detalhe, Anderson. Sim. Posso falar para você? Não seguem o básico dos básicos, que eu aprendi a ver isso depois com a engenharia, até fazendo aqui uma em questão cache, instalação de tela. As pessoas... eu vou falar para você, o instalador de tela tem que começar a estudar o que ele tá fazendo. Porque ele sempre fala assim, porra, meu, não, instalar uma tela é 200 conto. Aí você vai ver lá, o cara furou toda a parede. Toda a fachada. Toda a fachada. Ou, pior, vai lá, a fachada com a sacada, ele furou a sacada. Aí tem foto aqui também. Eu vou colocar aqui para eles colocar a sacada trincada. Aí você vai cobrar o carro. Fala, não, mas aí é o material. Não é o material, é a forma que você tá furando. Então, e de novo, o barato sai caro. Eu contei nos episódios anteriores que nós chegamos a perder a garantia de um prédio de instalação na fachada. Por quê? Pegou mais barato, sem RT, sem nada, o cara furou um monte, colocou lá tudo bem. Aí choveu pesado, nós chamamos a engenharia da construtora, que eu não posso falar qual que é. O engenheiro só falou assim, ó, sinto muito, vocês perderam, vocês furaram tudo. Meu, quando eu falei quanto custa para fazer, e aí a assembleia? É por isso que eu falo, barato sai caro. Ó, saiba o porquê é caro. Por que o seu preço é o dobro do outro? Qual é a diferença? Qual é a regra? Qual é a norma? Eu não posso nem chamar seguro se não tiver tudo atendido. E é isso, Luciano, que nós batemos muito. As pessoas, elas têm que entender o que é gestão de condomínio de verdade. Não façam, você que é síndico morador, não tem uma visão como você trata a sua casa. Na sua casa você pode chamar o amigo eletricista, pedricista, encanador. No condomínio não. Chamem técnicos para que depois, lá na frente, você não for cobrado. Ô, produção, põe essa foto pra gente só mostrar o exemplo aí, ó. Aí, ó. Olha lá, ó, instalação de tela. Vocês acham? É 200 conto a instalação de tela? Quanto que vai custar para arrumar isso aí? Agora, e aí? Quem vai pagar? Só uma fachada. Quem vai pagar? Tá, um morador. Chama, daí aí acontece. Aí todo mundo do prédio colocou, faz uma assembleia. Nós vamos ter que restaurar toda a fachada do edifício. Quem vai pagar esse rateio? Olha lá. De novo, gastou porcamente. Por isso que eu falo, pessoal, vamos se atentar. Não é o barato, não. O barato sai caro. Não tem essa. Mas o cara me cobrou 400 pau, 500 pau pra pôr uma tela porque tem que fazer RT. Tem, porque a responsabilidade é dele de instalar. E é sua por tá colocando. Aí, assim, será que tem segurança essa tela? Então, será que se alguém pendurar na tela será ali... que tá dentro das normas? Não. As pessoas acham que tem uma... Acho que alergia quando falar em norma e regra. Não podemos fazer isso. Gente, o patrimônio é de vocês. O sonho é de vocês. E isso se encaixa
não só para aquelas pessoas que conseguiram ter a sua casa num condomínio mais simples, até mesmo de Sim. altíssimo padrão. O barato sempre vai sair caro. Gestor, faça as coisas conforme as normativas, senão vai custar para o condomínio. É aquilo que a gente sempre falou, né, Anderson? Eu acho que condomínio, os caras têm que entender o seguinte: você vai ter que desembolsar do bolso. O Anderson falou uma coisa aqui que é verdade. Ó, hoje eu peguei seu condomínio na UTI. Não tem esse negócio de meter sorinho, remedinho direto, não. O negócio ou é cirurgia de uma vez, ou vocês afundam. O paciente morreu. Acabou. Só, tem condomínio, cara, que não tem nem. A LTS tenta ajudar, mas preferivelmente não dá nem para fazer muita coisa. Não. Porque se deixou tanto tempo o condomínio correr solto, que agora o valor de cuidar desse condomínio é tão absurdo que não compensa cobrar dos moradores. Praticamente a metade do valor do apartamento do cara. Sim. Você entendeu? Então, literalmente, vocês têm que saber que tem que cuidar. Não tem jeito. E Anderson, cara, mano, como passa rápido. Já foi? Passou Putz. rápido. É que nós temos aqui para fazer muito mais, falar Não, muito mais. Eu quero deixar claro para vocês que o Em Questão Cash hoje vai trazer muita coisa nova para vocês. A gente tá correndo bastante aí. Graças a Deus, a LTS tem Estamos voando, né? tem trabalhado bastante, tem sido solicitada bastante. A gente tem ajudado muita gente, tá, pessoal? Então, literalmente, o Em Questão Cash aí deu uma parada. Inclusive, eu acho que a gravação anterior não houve gravação, né? Antes, porque a gente não conseguiu. É que nós estamos atendendo bastante condomínio. Teve muitas assembleias e a gente teve que anular uma gravação e fazer alguns episódios. Então, peço até desculpa para vocês, mas a gente vai estar seguindo aí com as gravações no Em Questão. Vai estar vindo gente nova, vai ter muita coisa legal. A gente está negociando com a assessora do Celso Russomano para ele estar aqui, para ele poder estar vindo aqui. Tem outras pessoas que a gente está negociando aí, o Palumbo, estou conversando com o André, que é assessor dele, para a gente poder estar falando de segurança pública. A gente mandou o e-mail conforme foi solicitado para o governador de São Paulo, mas a agenda do cara é gigantesca, né? Mas literalmente a gente quer trazer ele aqui para falar de obra e referente à segurança do estado de São Paulo. Eu tenho que falar uma notícia péssima do que ocorreu comigo por esses dias. Eu fui assaltado. Eu estava no Itaim Bibi no carro, né? O cara bateu com a arma lá, levou o meu relógio, minha aliança e o meu celular, e levou o celular e a aliança de um amigo que a gente estava junto para ir no evento de condomínio. E eu vou falar para você, é uma sensação de insegurança, de impotência, de não poder fazer nada. E literalmente a bandidagem tá solta aí, né? E eu queria literalmente saber o que o governador de São Paulo tem a dizer referente a isso, porque o negócio tá crescendo desorganizadamente. Quer dizer, desorganizadamente não, organizadamente. Porque a bandidagem tá se organizando. Porque agora você vê aí os caras andando em grupo de moto para roubar as pessoas na rua, né? Anderson, aqui eu acho que esse programa aqui foi mais um desabafo do que a hora do palco. De tudo que a gente tem passado e tem mostrado para os moradores. A gente tem que agradecer porque as pessoas têm pedido para a gente poder colocar literalmente as situações que acontecem no condomínio para que elas possam ser alertadas, né? Para que não... né? Eu vi o podcast e literalmente e reforçar para o pessoal. Sim. Mande para nós aí questões que nós vamos responder. Sim. Porque o que nós estamos aqui é para esclarecer para o pessoal. Pessoal, se vocês quiserem uma consultoria, quiserem saber alguma coisa ou quiserem uma ajuda, pode mandar aí por e-mail do Em Questão Cash, emquestãocash@gmail.com.br, tá? Ou .com, né? .com. E manda pra gente, tá? A gente aí, vai estar aí. aparecendo já no GC embaixo. Sim, a gente vai estar respondendo e às vezes a gente manda até o nosso celular e até presentemente a gente vai lá, né? Não manda funcionário nenhum, a gente vai pessoalmente. O importante é esclarecer e ajudar as pessoas. Anderson, eu queria agradecer novamente, né? Agradecer. Foi super rápido, né? A sua parceria aqui com a gente, o seu convívio com o Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores.
e dizer aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos assistindo, muito obrigado. Sim, nós temos né? que agradecer muito E a eles. literalmente são eles que fazem o Em Questão Cash crescer e a Sim. gente vem trazendo as informações corretamente. Provavelmente, para a gente poder falar, semana que vem a gente vai estar aí com, eu acho que uma corretora, né? A gente vai trazer uma corretora e vamos trazer uma empresa que literalmente cuida das questões de contrato, de documentação, Regularização, né? Que isso é muito importante. Isso vai ser muito legal também. E a gente vai ter aqui o Rafa, cara, do Síndico Lab, para falar de inteligência artificial. Isso é importante. Ele né? tá virando um especialista da área inteligência artificial nos condomínios. Isso é bom. Tá, eu tô já usando, né? Eu Nós já estamos uso. aplicando Já nos tamo nossos aplicando. condomínios. Pessoal, queria agradecer você que tem assistido, que você que tem compartilhado, que tem curtido o Em Questão Cash. Muito obrigado. Você que é o nosso acompanhador já nato do Em Questão, né? Já é aquele cara fechado com o Em Questão. Agradeço também você que tem compartilhado, né? Tem compartilhado, o Em Questão tem crescido bastante. E quero dizer para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos, tá? Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndicos, o Anderson aqui. Tem muita coisa ainda para poder dizer para vocês. A gente tem visitado o condomínio. Galera, condomínio novo. Acho que o morador ele fica assim, cara, eu comprei um apartamento hoje e já está destruído o condomínio. É complicado. É isso aí, complicado. A gente tem a G5M, que logo o Gomes vai estar aqui para a gente poder falar sobre as reformas dos hospitais que ele tem feito, sobre falar sobre, sobre a construção civil e as novas modalidades que tem na construção aí para evolução da construção. A OA Solution, que é uma empresa que tem agregado umas empresas dentro dela, é Facility, né? Sim. E literalmente a LTS está nesse embarco e hoje eles ajudam em questão cash sobre patrocínio, orientação, ajuda sobre questões de entrevista, né, Anderson? Então, a OA Solution é uma empresa ótima para você que precisa aí estar no mercado e apresentar a sua empresa e fazer ela crescer. A gente tem o mercadinho Mix baratinho, que já está com 86. Eu tinha falado quase 100, mas está chegando lá, 86 unidades. Mano, estão arrebentando. Eles já estão com um galpão gigantesco. Isso é bom. Tem 2 containers agora só para colocar congelado também, gigante. Então, parabéns aí pro pessoal do Mercadinho, que é um grupo, né? A Premier Piscinas, literalmente o Pedro vai estar. O Pedro tá em todas. Essa questão que a gente colocou da piscina, o Pedro tem. Tá lá resolvendo o problema deles. E literalmente ele tem batido pesado aí. Pessoal, na hora de contratar um piscineiro, não fica querendo fazer esquema, não, porque o piscineiro não vai fazer esquema com você, porque ele sabe que a pessoa vai mergulhar dentro da piscina e para manter a piscina é produto químico, tá? Tem pessoas que têm alergia e ele responde por isso. Então toma cuidado, tá? A gente tem a Casa de Bomba São Paulo, o Alex, cara. Pô, tem ajudado muito a LTS, a mim em particular com o meu condomínio. Eu tenho evitado gastos absurdos em manutenção de bomba. Tô preferindo jogar a bomba fora do que fazer manutenção. Exato. Apesar que jogo fora não. Vem a bomba de volta, eu guardo lá. Cara, fazer uma manutenção e pagar R$7.000 numa bomba e comprar uma bomba nova por R$3.800... não tem preço. Olha a balança. Olha o jeito que vocês estão na balança. Exato. Pessoal da manutenção, vamos tomar cuidado. Ganhar dinheiro é bom, mas, né? Vamos ter respeito pelo cliente. A gente tem a Colabora Engenharia, que é o Militão, que tem também, é um parceiro da LTS, tem ajudado muito a LTS. É um cara que é contratado para o condomínios para poder fazer as obras, acompanhar a obra, manutenção, documentação, fazer laudo. Pode contratar o Militão, que é o engenheiro. É o sócio-diretor da... Sócio não, ele é o diretor da empresa. Não tem sócio, né? Ele é o diretor da empresa, ele tem a equipe dele. E ele é o cara que vai te atender muito bem e não vai ficar com firulinha, não. Vai falar a verdade para você, tá? Aí vamos lá. A gente fala sempre de regra, que vocês têm que olhar, que vocês não têm que ir lá. Mas a gente vai falar de coisa boa aqui também, né? Tem Estação 80, né? É uma casa de show. E agora, dia 29/3, eles vão ter Maneva, cara. Top, 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 top. Se a produção puder colocar aí, ó. Você que tá afim de curtir aí é meio que reggae, né? Meio um reggae deles. Curtir Maneva, a gente vai sortear uns ingressos. Vai ser pelo Instagram do Em Questão Cash, tá? Não vai ser só nós que vamos sortear. Parece que
o Condomínio Net também vai sortear, que é o Peterson Gomes e o Dr. Danilo. Então, se atenta lá, pessoal. Mas a gente só vai sortear para quem segue no Em Questão, na LTS e, lógico, que no YouTube, né? Claro. Então, vamos ajudar a gente aí, que a gente vai ajudar vocês aí. Literalmente vamos trazer mais coisas boas aí, né, Anderson? Sim, sim. Então, quem quiser curtir uma Neva, vai em Estação 80, dia 29, que é sábado agora. E a gente tem o José Elaino, cara. O José Elaino é sensacional, né? Ele vai vir aqui. Sim. Provavelmente ele já falou que tem coisa pra gente, Anderson. José Vai. Elaino é sensacional esse cara. Pessoal, rumo a 1.000 crianças, tá? Sim. Dia feliz, ele leva essas crianças no McDonald's, levou da última vez 400 crianças. Então a gente tem postado aqui e ajudado eles. Pessoal, vocês que queiram ajudar o Elano, façam um Pix no celular dele. O Pix dele é o celular dele. É DDD 11 98018 1548. DDD 11 98018 1548. Rumo a 1.000 crianças. Dia feliz no McDonald's. Pessoal, Isso é maravilhoso. vamos finalizar com uma dupla sensacional. Enzo e Eu Murilo. adoro Enzo e Murilo. Eu tenho Enzo e colocado Murilo. até na playlist hoje, agora que eu tenho, né? Eu uso no carro. Enzo e Murilo. E desejar para vocês uma ótima semana, um ótimo final de semana, que a gente fica sempre quando a gente tá passando, Sim. fica no final de semana. E agradecer vocês que sempre acompanham a Questão Cash. Pessoal, até a próxima. Até a próxima, pessoal. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. O que eu te fiz? Eu não quero mais. Faz como você quiser. Acabou então. Todo mundo já teve um amor que não foi pra frente, mas que passou raspando de ser pra sempre. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete. Mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem. E a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa. Já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe. E a saudade não envelhece, não envelhece. Não sei se foi a pouca idade, não sei. Talvez a imaturidade, talvez. Você pode ter alguém que te merece, eu posso ter alguém que me complete. Mas tem gente que a gente não esquece. As pessoas casam, separam. Os cabelos pretos se vão e os brancos aparecem. E a saudade não envelhece. Eu já fui de balada, de casa. Já fui o que sai, o que pega, o que sofre, o que bebe. E a saudade não envelhece, não envelhece. E a saudade não envelhece. Não envelhece.